Olá, bem-vindos a mais um Conversa Pública. No programa de hoje vamos falar sobre a obesidade e os riscos da doença durante a pandemia. Para isso recebemos a doutora Márcia Costa, que é endocrinologista. Vamos falar sobre dados que são alarmantes no Brasil. Cerca de 20% da população adulta é obesa. Entre as crianças de 5 a 9 anos, uma em cada 3 está acima do peso. Sabemos que a obesidade está diretamente ligada a problemas como hipertensão e diabetes do tipo 2. Por isso é muito importante tomar cuidado, ter uma boa alimentação e também praticar atividades físicas. Doutora Márcia, é um prazer recebê-la aqui no Conversa Pública. A gente sabe que os obesos estão entre as pessoas que têm o maior risco de complicações caso contraiam a Covid-19. Então, eu gostaria que a senhora falasse para a gente por que esses públicos, essas pessoas obesas e com diabetes, por exemplo, estão entre os grupos de risco. A obesidade, ela é uma doença crônica, como todo mundo hoje já é bem conhecido, que na verdade está associada a uma inflamação crônica, né? Então, o tecido adiposo, ele libera várias substâncias que na verdade levam a uma inflamação no organismo. Então, o obeso per si é uma pessoa inflamada. Diante de uma infecção, como é o caso do coronavírus, do Covid-19, o que se observa é que o vírus ele ataca o sistema imunológico da pessoa, mas ele evolui em fases. E uma dessas fases, ela se caracteriza por liberar muitas substâncias inflamatórias. Então, você junta a inflamação causada pelo vírus com um processo inflamatório natural da obesidade. Isso acontece com o diabético também. Então, o paciente com diabetes, apesar de se fazer o diagnóstico de diabetes pelo valor da glicose, o diabetes não é uma doença apenas da glicose elevada. Ele é uma doença inflamatória também. E o diabetes per si tem um aumento de risco de trombose, né? O coronavírus, o Covid-19, é um vírus que, em uma das fases de evolução, ele causa a trombose, por exemplo, dos vasos pulmonares. Então, um dos tratamentos que tem sido preconizado é a anticoagulação, justamente porque é uma doença inflamatória e pró-coagulante. Bom, como eu falei no início do programa, dados do Ministério da Saúde apontam que 20% da população adulta no Brasil é obesa. E entre crianças de 5 a 9 anos, uma em cada 3 já está acima do peso. A gente sabe que uma criança que tem sobrepeso normalmente se torna um adulto obeso. Eu gostaria que a senhora falasse sobre quais são as medidas que podem ser tomadas para melhorar esses índices no país. Com a vida moderna, as pessoas deixaram de fazer atividades que para elas eram corriqueiras. Então, hoje as pessoas não se movimentam da mesma forma. Então, hoje você tem a junção de uma vida sedentária muito cômoda, o excesso de tela, sobretudo, isso pesa para as crianças, né? E a ingesta de alimentos extremamente calóricos. Hoje, o que é mais fácil é você consumir um alimento industrializado, justamente pela falta de estímulo para que se consuma alimentos naturais. A gente sempre fala que quanto mais industrializado é o alimento, maior o risco dele provocar um processo inflamatório, ou seja, então o estilo de vida moderno, ele leva realmente ao risco da epidemia de obesidade, como nós estamos vendo atualmente. O que acontece é que a primeira coisa para que a pessoa possa retomar uma perda de peso, ela possa retomar o peso que ela tinha até o ganho, é que ela mude o estilo de vida dela, ou seja, que ela passe a ter uma alimentação saudável e passe a se exercitar mais. Muitas vezes as pessoas ficam procurando dietas mirabolantes e você ter uma alimentação saudável é relativamente simples. É você retomar o hábito de diminuir o consumo de alimentos processados, ultraprocessados, ou seja, alimentos industrializados. É você ter uma alimentação rica em fibra, é você consumir alimentos é, ricos em frutas, verduras, legumes, você consumir algumas leguminosas, consumir carboidrato moderadamente, ou seja, o carboidrato o ideal é que você não abuse do carboidrato, seja ele na forma complexa
ou na forma simples, que são os açúcares. Então, o ideal seria retirar os açúcares da dieta, e ter um consumo razoável de proteína, carnes, queijos, ovos, peixes, aves. Então, se você tem essa alimentação saudável, isso já dificulta um ganho de peso excessivo. Quando você está acima do peso, você pode fazer uma orientação de dieta, né? Ou seja, um programa alimentar, em que se você tira 500 calorias da alimentação normal da pessoa, no caso o adulto, isso facilita a perda de peso dele. Com relação às crianças, como elas estão em crescimento, você não precisa fazer nada muito restritivo. O que você precisa fazer realmente é manter uma dieta balanceada, tirar as guloseimas, ou seja, biscoitos, sorvetes, alimentos processados, industrializados, e à medida que a criança vai crescendo, como ela está em fase de crescimento, a curva de peso e altura vai se adequando. Então é importante para a criança manter os hábitos saudáveis e muitas vezes isso já é suficiente para que ela pare de ganhar peso. Mesmo que ela não perca muito peso, à medida que ela cresce, a curva de IMC, que é a relação entre o peso e o quadrado da altura, vai se adequando antes dela entrar na adolescência. Uma coisa importante que tem acontecido é que as pessoas hoje elas não se movimentam da mesma forma que se movimentavam no passado. Existe uma facilidade para tudo. Então as pessoas caminham menos, elas fazem menos atividade não programada, que é o fato de subir escadas, de ir caminhando até uma praça ou um mercado. Então, quando você insere a atividade física não programada, isso já facilita uma perda de peso. E para aqueles que puderem fazer uma atividade física programada, ou seja, uma atividade física em uma academia, ou uma caminhada, ou uma esteira, ou uma bicicleta, o ideal seria que a pessoa tivesse, em média, 150 minutos por semana. Mesmo que isso seja distribuído ao longo da semana ou em séries de 3 dias. Então, isso é importante, tá? É importante para que a pessoa possa conseguir manter o peso adequadamente. Doutora, a senhora falava que é preciso equilibrar a alimentação e a atividade física. Mas a gente sabe que isso fica um pouco mais complicado durante o isolamento social. As pessoas passam mais tempo em casa e muitas vezes sofrem com ansiedade, por exemplo. Elas acabam recorrendo a guloseimas, o que dificulta, então, essa educação alimentar. Eu gostaria que a senhora falasse para a gente qual a sua orientação para que as pessoas evitem comer alimentos que não são tão saudáveis. Então, hábito saudável é para a família toda, isso inclui pais, filhos, né? E você diminuir a ingesta calórica daquilo que não é importante, como eu falei no caso das crianças, biscoitos, guloseimas, isso depende muito dos pais. Então, se os pais não compram, a criança não vai consumir. Então, na verdade, aqui o ideal é que ela consuma frutas, né? Se for tomar um sorvete, que seja de fruta. Então, manter um hábito alimentar saudável é importante para toda a família. Acredito que a maior dificuldade nesse período não seja nem tanto manter um hábito alimentar saudável, é controlar a ansiedade. Então, alguns adultos às vezes usam o doce como recompensa, e isso faz com que a família toda acabe sendo um pouco mais exposta a alimentos que necessariamente não precisariam estar ali, pelo menos não em excesso. A atividade física é algo que realmente fica prejudicado nesse período de quarentena. O que é recomendado é que, se você mora em um apartamento, que você possa, no caso dos adultos, você pode usar aplicativos, né, para fazer alguma atividade física mesmo dentro de um apartamento. Então, existem aplicativos ótimos de programa de exercícios, né? E isso realmente pode facilitar, às vezes, coisas simples, desde um step e algumas atividades como pilates. Então, isso pode facilitar. Para criança, às vezes, é um pouco mais difícil. O que eu oriento é tentar limitar o tempo de tela, que é uma coisa que tem acontecido já, mesmo em tempos antes da era Covid, as crianças têm sido expostas a um tempo excessivo de tela, e isso faz com que elas se movimentem menos. Então, até a dança em casa
funciona excepcionalmente como atividade física. É uma atividade física bem interessante. Então, você reunir a família e fazer uma aula de ginástica junto ou a aula de dança é uma forma de você estar mantendo alguma atividade física nesse período. Uma situação que tem acontecido durante essa época de isolamento social, pelo medo da Covid-19, é que as pessoas estão indo menos ao médico, fazer seus tratamentos rotineiros, o acompanhamento de algum tipo de doença. É uma reclamação que vem dos próprios profissionais. O que a senhora pode falar a respeito disso e quais são as ferramentas que existem hoje para que as pessoas continuem esse contato próximo e tão importante com os médicos? Isso a gente tem visto muito. Realmente as pessoas estão receosas de comparecerem presencialmente às consultas, sendo que o manejo tanto da obesidade quanto do diabetes, ele pode ser feito à distância também. Então, os meus pacientes, a gente ofereceu a consulta presencial, né? E aqueles que não se sentiam confortáveis em comparecer, a gente fez consulta por telemedicina. Então, nesse período de pandemia, é importante o paciente não perder contato com o seu médico. Então, a consulta online, ela é uma consulta que, quando feita adequadamente, ela pode resolver muitas questões, desde a adequação das medicações, até controle de dieta e orientações com relação a peso. Então, é possível sim você manter o acompanhamento médico numa escala virtual, através da telemedicina. E, em alguns casos, durante uma consulta online, o médico pode verificar realmente a gravidade, se o paciente está muito descompensado, se ele requer alguma internação, se existe alguma orientação que só possa ser feita, algum exame físico, parte do exame físico que precisa ser completado através da consulta presencial, e aí sim o paciente teria que comparecer para completar a consulta. Mas, de um modo geral, eu tenho feito várias consultas em pacientes por telemedicina e a gente tem resolvido muitas questões que seriam importantes. Assim, tem muitos pacientes que estavam completamente descompensados, sobretudo do diabetes, e o paciente está com o seu exame adequado, ou seja, controle da glicose, controle da hemoglobina glicada, que é uma média que a gente faz das glicemias, né? Porque a glicose é só daquele dia. Então, às vezes, a pessoa faz um jejum super bom, vem com uma glicose boa, mas você verifica através desse exame, que é a hemoglobina glicada ou glicosilada, que esse paciente não está compensado. Então, o fato do paciente fazer o exame e passar em uma consulta online faz com que você possa adequar a medicação e, com isso, ele possa estar compensado. E o que se tem visto na literatura e na prática clínica é que os pacientes que têm diabetes e que não estão compensados são aqueles que evoluem pior com relação ao quadro clínico do COVID. Então, um paciente diabético, o ideal é que ele esteja realmente bem compensado, caso ele apresente a doença, para que a evolução dele não seja ruim. Com relação aos obesos, o que se tem observado é que os pacientes jovens com Covid que evoluem com gravidade, muitas vezes são justamente os pacientes obesos. Então, para aqueles que já estavam em tratamento, o ideal é que eles não abandonem o tratamento, que eles continuem passando em consulta regular, mesmo que seja uma consulta não presencial. E isso surte efeito, porque hoje muitos pacientes têm balança em casa e é importante ele conversar com o médico, adequar a medicação e não perder o time do tratamento. E para aqueles que ainda não começaram o tratamento, o ideal é que comecem, porque uma perda de 5 a 10% do peso, muitas vezes é o suficiente para você diminuir aquele processo inflamatório que a gente comentou no início da nossa conversa. Doutora Márcia Costa, a gente está chegando no final da nossa entrevista e eu quero agradecê-la por sua participação aqui no Conversa Pública e deixar esse espaço final para que a senhora fale um pouco sobre a importância de lutar contra a obesidade e também contra outras doenças que são decorrentes do sobrepeso. Eu queria agradecer, né, ao convite de vocês para falar de um assunto tão atual e importante, porque essa foi acho que uma das principais preocupações é justamente você ver que alguns fatores que poderiam ser melhor tratados, como é o caso da obesidade
e do diabetes permanecem como fatores importantes de risco para o Covid. Então, o meu apelo aqui é que as pessoas que apresentam sobrepeso, obesidade ou diabetes possam realmente procurar um atendimento médico, possam colocar a sua rotina de vida saudável em dia e que possam contar com um profissional habilitado para ajudá-los a resolver essas questões. Então é isso, o Conversa Pública de hoje vai ficando por aqui, deixando essa mensagem. Se alimente bem e pratique atividades físicas. E olha, durante essa pandemia, se você puder, fique em casa, mas se precisar sair, use máscara e evite aglomerações. Um grande abraço e até o próximo Conversa Pública.